Bem-vindo ao canal Família Restaurada. Esse é um canal voltado para a família, para a restauração familiar. Ouça agora uma palavra com a missionária Iris Arruda. Graça e paz, povo de Deus, nós estamos aqui com mais uma palavra para vocês. E hoje nós iremos falar sobre Jesus e as ovelhas. Amadas, em João 10, fala que Jesus diz que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Amados, é tão lindo essa parábola de Jesus falando sobre o pastor e as ovelhas. Às vezes nós não entendemos algumas palavras de Jesus, né? Tem pessoas que dizem que não entendem, mas para que você possa compreender, eu quero te trazer para o contexto daquele povo naquele tempo do Oriente. Como era o costume das ovelhas e os seus pastores. Geralmente tinha um curral de ovelhas, né? O aprisco, e ali vinham vários pastores com as suas ovelhas e colocavam naquele aprisco. E as suas ovelhas, cada uma, ouviam a voz dos seus pastores. E os pastores, eles cuidavam ali das suas ovelhas, trazendo ali aquele cuidado com amor extremo, né? Aquele cuidado de zelo, de proteção pela vida delas. E se juntava era um grande curral, e todos os pastores, não era só um pastor, vinham 10 pastores. Esses 10 pastores traziam 100 ovelhas cada um, colocavam todas ali. E o tão interessante, por isso que Cristo compara o seu amor com o amor desses pastores por essas ovelhas, é porque era tanta intimidade que essas ovelhas tinham com os seus pastores, que elas ouviam a sua voz no meio daquelas 1000 ovelhas, quando o pastor vinha para chamá-las, para tirá-las dali do aprisco, para levá-las para as pastagens, elas saíam do redil e o seguiam, porque elas ouviam a sua voz, elas reconheciam a voz do seu pastor. Então, nenhuma ovelha que não era daquele pastor seguia a outro pastor, somente o seu pastor. Isso significa que elas tinham intimidade, conheciam tão bem o seu pastor, que só seguiam a ele. Podia vir o pastor que viesse, só saía as ovelhas daquele aprisco, as que conheciam a voz dele. E às vezes nós não conhecemos a voz do nosso Deus, nós não temos intimidade com o nosso Deus. E o que Deus quer de nós é intimidade. Por isso que ele fala sobre essas parábolas, para que nós entendamos quanto que ele nos ama e o quanto que ele quer ter relacionamento conosco. E às vezes, amados, nós nos aproximamos do Senhor, mas não temos um relacionamento firme com ele. Não temos hábitos de buscá-lo, de orar, de buscar a sua face, a sua presença. Estamos sempre querendo somente os benefícios e os favores deles para nós. E voltando para o contexto ali de Israel naquele tempo, Jesus, para provar o seu amor para nós, ele deu a sua vida. E quando nós voltamos para Israel, para aquele ambiente do aprisco, quando chegava a noite, o pastor das ovelhas, o supremo pastor, um pastor que cuidava daquele redil completo, elas entravam para dentro e tinha uma porta. E o próprio pastor, queridos, ele era a porta daquelas ovelhas. Ele se deitava, fazia o seu corpo na diagonal, ele se deitava, ficava ali fazendo a proteção das ovelhas, para que o seu corpo servisse de porta, para que não entrasse nenhum ladrão, nenhum salteador, nenhum perigo de morte viesse para aquelas ovelhas, não vinha, para que não entrasse o urso, o leão. Então, amados, é tão lindo a doação desse pastor pelas ovelhas, que ele mesmo ficava velando e cuidando daquelas ovelhas a noite toda.
E assim Jesus também fez por nós. Jesus, quando ele diz que dá a sua vida pelas ovelhas, ele estava já proferindo ali para a cruz, já estava dizendo que ele veio para morrer por nós. Assim como aquele pastor estava disposto a morrer por aquelas ovelhas, Jesus também, ele morreu por nós. E às vezes, amados, nós não retribuímos esse amor, nós não temos gratidão por esse amor. Nós buscamos em outras fontes, em outros amores, saciar a sede que nós temos, que é só de Deus. Por isso que nós sempre estamos perdidos e vazios, longe do Senhor, porque sem Cristo, amados, nós nada podemos fazer. Existe dentro do homem um vazio tão grande que só Cristo preenche. E, amados, o mais interessante dessa questão das ovelhas, para que nós contextualizemos para nós, para hoje, os dias de hoje, é que o pastor muitas vezes permite dias difíceis. O Senhor permite dias difíceis na nossa vida. Sabe por quê? Para que nós possamos nos aproximarmos dele. Para que nós possamos termos mais intimidade com ele. E quando nós vemos o relacionamento da ovelha com o pastor, muitas vezes as ovelhas, elas têm uma tendência de se afastar do redil. As ovelhas vêm seguindo o seu pastor, mas às vezes uma se dispersa. E quando ele percebe que só tem 99 e está faltando uma, ele vai buscar essa uma, ele não despreza nenhuma ovelha. E aí, amados, interessante é que às vezes elas são desobedientes, é porque elas vão buscar outras fontes, outros prazeres, né? Buscar pastagem em outros lugares. E aí, sabe o que o pastor fazia naquele tempo? Ele quebrava a perninha da ovelha, para ela não se dispersar mais, para ela ficar ali mais perto dele, porque agora com a perninha quebrada, ela necessitava de estar ali com Jesus. Então ele pegava ela, colocava no seu colo e a guiava pelos caminhos para levar para as pastagens e a trazia de volta para o curral das ovelhas. E ali, amados, aquela ovelha, ela ficava sendo tratada pessoalmente pelo pastor, que a conduzia nos seus braços, para que ela pudesse ser alimentada, para que ela pudesse ser cuidada. Era um tempo de muita intimidade que aquela ovelha tinha com o seu pastor. Era um tempo em que ela mais ficava pertinho dele, sentia o cheiro dele, e estava ali sempre nos seus ombros, sendo carregada pelo próprio Deus. E você sabia que não é diferente conosco? Às vezes Jesus permite que nós quebremos as nossas perninhas, no sentido espiritual. Chegue dias difíceis, que nós experimentemos dificuldades nas nossas vidas. E esse dia é mais propício para nós recorrermos ao Senhor e termos intimidade com o nosso Deus. No dia que nós estamos com as nossas perninhas espiritualmente quebradas, amputadas, estamos deficientes, estamos sem termos como nos movimentar e sem recurso algum, aí nós corremos para os braços do Senhor. Nós sentimos que precisamos dele. É onde nós temos mais intimidade com Deus. É por isso que às vezes, por que eu estou sofrendo tanto, Senhor? Por que eu passo por essa tribulação tão grande? Porque você talvez tenha ouvido a voz de outros pastores. Porque talvez você tenha ido por caminhos que não eram para você ter ido. E o Senhor precisou quebrar a sua perninha, ovelhinha de Cristo, para você parar, para você voltar para o Senhor, para você buscar o Senhor, porque você não se sacia em outras pastagens. É somente no Senhor que há as saídas da nossa vida. É no Senhor que nós encontramos a felicidade, a razão de viver. Por isso, muitos desesperados tiram até suas próprias vidas, é porque não tem aliança com Deus. É porque não tem prazer de orar e falar com o Senhor. Não medita na sua palavra, não tem tempo, está sempre correndo. E aí o Senhor permite, mesmo que doendo, queridos, porque o pastor fica com o coração na mão quando vai quebrar a perninha daquela ovelha. O pastor ali, ele fazia porque era necessário, porque era obrigado. Para que a ovelha entenda que não pode se afastar daquele rebanho, porque ela corre perigo de vida, dos lobos, do devorador, a tomar do pastor. E não é diferente conosco. Quando nós não buscamos no Senhor, quando nós não buscamos oração, quando nós não buscamos leitura da palavra, quando nós não buscamos estarmos perto do Senhor, nós sentimos medo, nós ficamos sujeitos às armadilhas do maligno, nós ficamos propícios para
toda sorte de males que possa vir sobre nós. Por isso o Senhor às vezes precisa nos paralisar para nós entendermos quem é que cuida de nós, para nós entendermos aonde que nós encontraremos segurança, porque assim como o pastor colocava aquela ovelha no ombro e a levava e a sustentava, ele mesmo fez a ferida, mas ele mesmo a liga, assim também o nosso Deus faz conosco. E que nessa hora você entenda esse processo que você está vivendo não é para a tua morte, mas é para te levar para mais perto de Deus, é para você ter intimidade com teu Criador e nunca mais se afastar do redil, porque fora, longe do pastor, existem lobos, e ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, guarda a tua fé, guarda a tua coroa, para que tu não percas o que tu tens de mais precioso, que é a tua salvação. E a porta é somente Jesus, não há salvação fora de Jesus. As nossas religiões não nos salvam, nenhuma pode nos salvar, mas quem nos salva, quem é o caminho, quem é a verdade e a vida é Jesus. Não há salvação fora de Jesus. A fé em Jesus te traz a salvação, mas a mudança do teu caráter é através da transformação do Evangelho. A salvação não é pelas nossas obras, mas a transformação é necessária na vida do crente, na vida daquele que nasceu de novo, na vida daquele que teve um encontro com Cristo.